Bestie, vocês já pararam pra pensar como quando a gente se elogia e quando a gente fala pras pessoas alguma característica da gente que a gente ama ou que a gente sabe que a gente é bom em alguma coisa, isso é visto como uma arrogância? Oi, Bestie! E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o poder de se achar. Aí, gente, inclusive eu quero pedir desculpa por essa minha voz meio de resfriada, porque de fato eu tô meio gripada mesmo, tô com essa voz, sei lá, faz uma semana, não aguento mais, estou tomando remédio, tô me cuidando. Enfim, quis recuperar minha voz o quanto antes, mas assim, ainda existem vestígios dessa minha gripe, então peço perdão pra vocês. Eu tive a ideia de falar sobre esse tema, gente, porque nesse final de semana agora eu fui contratada mais uma vez por uma marca de carros elétricos que eu amo de paixão, sempre amo trabalhar com eles. E nos Melhores Amigos, eu compartilhei um sentimento que é um sentimento de orgulho com a execução do meu trabalho. Então eu falei sobre o quanto é desafiador pra mim fazer uma publicidade de alguns segmentos que, assim, estão dentro, assim, da minha rotina, né? Mas saem um pouco da minha zona de conforto, porque eu sou acostumada a fazer publicidade de marcas de beleza, de moda, de lifestyle. E quando eu faço publicidade de um segmento como um carro elétrico, por exemplo, eu consigo fazer, eu vou conseguir fazer, só que eu preciso estudar mais, porque tem algumas partes mais técnicas que eu não, assim, de início eu não tenho domínio suficiente, sabe? E eu falei pra ela, gente, me dá tanto orgulho, porque inicialmente, quando essa marca veio falar comigo, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com muito receio de tipo, nossa, vai ser um pouco desafiador pra mim. Nossa, eu estudei pra caramba, vários processos, quis entender várias coisas antes de chegar ali realmente no dia da gravação, pra eu conseguir ter mais domínio do que eu tô falando, pra eu conseguir desempenhar aquela publicidade da melhor forma possível, entregar um resultado legal pro meu cliente, pras pessoas que estão me assistindo. E daí, no Close Friends, eu falei exatamente sobre isso. Tipo assim, gente, que legal que eu consigo executar isso. Eu tenho orgulho de conseguir executar isso tão bem, sabe? Da profissional incrível que eu sou. E daí, quando acontece esse tipo de situação, eu penso, gente, mas não tem segmento no mundo, ó, que eu não consiga fazer publicidade, entendeu? Uma seguidora minha respondeu falando, nossa, Vicky, eu amo a tua autoconfiança. Eu acho que todo mundo poderia ter um pouco de Vicky, sabe? Nesse quesito de eu sei que eu sou boa no meu trabalho, pode mandar que eu sei que eu vou dar conta de entregar. Eu fiquei muito feliz em receber esse feedback, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, cara, a gente é tão ensinada, né, que a gente não pode, né, entre muitas aspas, saber o que a gente é, o quanto a gente é incrível, e que se a gente compartilhar isso com algumas pessoas, isso é soberba, arrogância, egocentrismo. Eu tô aqui pra te falar que não. A gente pode e a gente deve se achar. Uma coisa, gente, que eu já falei sobre algumas vezes aqui com vocês. Se a gente não confiar na gente, quem que vai? Sabe? Sinto que é muito normal, em alguns momentos, inicialmente, a gente meio que se questionar e duvidar da qualidade do nosso trabalho, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu tento me policiar pra, sabe, pra voltar e falar, não, realmente eu sou incrível. Por exemplo, essa marca de carros que eu falei pra vocês. A primeira vez, principalmente, da segunda eu já tava um pouco mais tranquila, porque eu já tinha trabalhado com eles e tal, então eu penso, não, beleza, se eles estão me contratando de novo, é porque eles realmente gostaram muito da minha entrega. Mas a primeira vez, como é um segmento muito diferente do que eu estou acostumada a trabalhar, a primeira vez que eles foram me contratar, eu fiquei muito nervosa. Fiquei pensando assim, gente, mas é um segmento muito diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu não entendo muito de carro, da parte técnica, no caso, né? Só que depois eu pensei, gente, eles estão me contratando porque eles conhecem o meu trabalho, porque eles viram as minhas métricas, porque eles acompanham meus conteúdos, porque eles já viram outras entregas que eu fiz e gostaram do meu trabalho. Então, se eles me contrataram, é porque eles me querem. Se eles quisessem, sei lá, uma pessoa que entendesse mais tecnicamente de carro, eles iam contratar essa outra pessoa. Então, eles querem a minha pessoa, eles querem a Vicky falando sobre isso. Existe uma diferença muito grande entre o autoconhecimento, a gente saber que a gente é boa em vários aspectos, e ser arrogante ou egocêntrica, sabe? Eu acho que a primeira coisa é que tudo depende de como é dito, sabe? A pessoa que ela é soberba não é o que ela fala, eu sinto que é como ela fala. Sabe, com aquele narizinho em pé, com aquele, sabe, tipo, desdenhando e confirmando o tempo inteiro aquilo. E eu acho que essa autoconfiança e essa questão da gente saber que a gente é incrível não é tanto da gente ficar verbalizando,
para os outros, né? Mas é mais pra gente saber mesmo, e isso mexer com a nossa autoconfiança. Então, por exemplo, assim, eu vou dar mais uma vez um exemplo mais voltado pro profissional, né? Pro trabalho. Mas, gente, se tem alguma, sei lá, alguma situação pra ser resolvida ou alguma situação que tá acontecendo, que tu sabe que tu tem muito domínio, de não ter medo, sabe? Não precisa ficar verbalizando, não, pode mandar porque eu sou a boa. Não é isso. Mas é de tu saber que, não, eu posso tomar frente dessa situação, porque eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho domínio sobre isso aqui, eu vou conseguir resolver. E um outro PS que eu acho legal compartilhar aqui com vocês, gente, é que ok, eu sei das minhas qualidades, eu tento sempre exaltar em mim aquilo que eu tenho de bom, mas eu também sei dos meus defeitos. Eu não sou nenhum alecrim dourado. Sim, eu sou uma diva, mas uma diva que tem defeitos também. Todo mundo tem, sabe? Então, assim, eu sei que tem vários pontos na minha vida que eu preciso melhorar, mas eu sei que eu também sou boa. Eu acho que aí tá a questão, porque muitas vezes eu acho que a gente foi muito ensinada assim, né? Que a gente só dar mais atenção, dar mais foco, botar mais a nossa energia nas coisas que a gente não é tão boa, nos nossos defeitos, digamos, né? Mas, gente, a gente é tão boa em tanta coisa, sabe? Então, ok, eu posso melhorar, e eu acho muito importante isso, e deixo muito claro, que fique muito claro. Eu posso melhorar os meus defeitos, mas eu também posso me desenvolver muito mais em cima das minhas qualidades, sabe? Agora, um PS dentro do PS, uma coisa que me ajuda muito nesse quesito, eu acho que em alguns momentos existe uma certa comparação, né? Nossa, eu queria ser organizada igual a fulana, eu gostaria de ser igual a ciclana nesse aspecto e tudo mais. E um dia eu lembro que eu tava trabalhando com a Lê, e a Lê é muito boa em processo, assim, muito boa. Em planilha, nossa, ela é muito, muito inteligente. E daí eu não sei o que tava, alguma situação que tava acontecendo, e eu falei pra ela, eu falei assim, nossa, amiga, eu queria ser muito organizada e entender muito dessa parte de processos igual você. E ela me falou assim, amiga, mas é que tu também é tão boa em tantos outros aspectos que eu não sou boa, por exemplo. Aí a primeira lição que eu tirei disso foi que realmente, gente, as pessoas são diferentes. Vou dar um exemplo nessa situação, né? A Lei, ela é muito boa em processo, ela é muito boa na parte técnica, e eu sou muito melhor na minha comunicação. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. E eu tento sempre desenvolver e trabalhar muito esse meu lado, sabe? Tudo bem, eu vou tentar melhorar também nessa parte de ser mais organizada, de ter mais processos e tal, mas eu sempre dou muito mais ênfase nessa parte que eu sou muito boa, que já é uma coisa muito minha. E a segunda coisa que eu aprendi é que como as nossas amizades e as pessoas que a gente escolhe ter perto da gente, que eu já falei que é muito importante a gente escolher amizades, ter pessoas ao nosso redor que inspirem e motivem muito a gente, né? É importante também porque nessa situação a Lei me relembrou disso, sabe? E eu acho que é uma coisa, gente, a Letícia com a memória de Dory que ela tem, ela não deve nem lembrar disso, tá? Mas é uma coisa que me marcou muito, porque realmente ela fez eu não me sentir mal com aquilo, sabe? Tipo assim, cara, tu não precisa se sentir mal por não ser boa naquilo, porque tu é muito boa em várias outras coisas. Sem dúvida, gente, a gente saber do nosso valor impacta muito na nossa vida, nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa carreira. Vou sair um pouco do trabalho agora, eu vou entrar um pouco mais em relacionamento, né? Quando a gente sabe do nosso valor, a gente sabe do que a gente merece. Então, assim, eu sei a mulher incrível que eu sou. Eu sei que eu sou muito trabalhadora, eu sou muito inteligente, eu sou muito ambiciosa, eu sou linda, eu sou comprometida, eu sou uma amiga muito incrível. Mas eu sei, gente, o quanto eu sou incrível e eu sei o que eu mereço. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a não aceitar qualquer coisa. Vídeo falando sobre como o nosso relacionamento e a pessoa que a gente escolhe para estar ao nosso lado é um cartão de visita pro mundo, para as pessoas ao nosso redor, que diz: é isso que eu mereço receber. Porque um relacionamento é um reflexo de como a gente se vê. Se tu é com uma pessoa que não faz questão de ti, que não te trata da forma como tu deveria ser tratada, que não te apoia, que não fala o quanto tu é incrível, provavelmente é assim que tu se vê. E eu achei isso muito incrível, gente. Não sei pra vocês, mas pra mim fez muito sentido, porque é aquilo que eu falei pra vocês, sabe? Quando a gente sabe do nosso valor, a gente sabe o que a gente merece, a gente entende
isso eu mereço, isso aqui eu não mereço, isso aqui eu não quero pra minha vida, porque eu não mereço isso aqui. E a mesma coisa acontece, gente, assim, aqui eu falei do relacionamento amoroso, mas a mesma coisa acontece com a amizade, por exemplo, porque a amizade também é um tipo de relacionamento, né? Às vezes a gente tá lá se dedicando, sendo uma amiga muito incrível, e fica aquele relacionamento unilateral. Gente, sabe, eu sei a amiga incrível que eu sou e eu quero ter amigos ao meu redor que também sejam incríveis assim, sabe? Que também me tratem bem. Trabalho, gente, é a mesma coisa. Vou falar pra quem trabalha em empresa agora. Sabe, de saber que eu sou um profissional incrível, eu sou inteligente, eu me dedico pela empresa, eu trabalho, eu entrego o que eu tenho que entregar ou até mais. Eu mereço isso aqui, sabe? Eu tenho o meu padrão que é esse daqui. Eu quero ter empresas que me valorizem, que saibam da profissional incrível que eu sou, que confiem em mim. E não uma empresa que, sabe, te trata como se nada fosse. Sem dúvidas, a gente saber do nosso valor, a gente saber no que a gente é boa, no que a gente entrega, meu amor, impactar demais na tua carreira, nos teus relacionamentos. Esse sentimento de que, cara, eu consegui, porque eu sei que foi fruto meu, sabe? É mérito meu de coisas que eu fiz pra isso acontecer. Então, assim, já falei de relacionamento, já dei exemplo de trabalho, de carreira, e agora eu quero falar da parte de corpo, sabe? Gente, eu acabei de voltar do meu retorno com a minha nutricionista e vocês sabem, eu tô no meu processo de emagrecimento. Eu comecei ano passado, em junho, julho, e eu tava com 120 quilos. Eu comecei esse ano com a Mari com 108 quilos na balança. E aí, agora, nesse meu último retorno que eu tive com ela, eu tava com 101 quilos na balança. E no início desse ano, eu tinha botado uma meta pra mim. A minha meta era que eu queria descer dos 3 dígitos da balança. Eu não lembro a última vez que eu fui me pesar e apareceram ali só 2 dígitos, sabe? Era uma meta minha, era uma vontade minha. E eu voltei na Mari há um mês atrás. Eu tinha ficado 4 meses sem ver ela, tá? E daí, nesses 4 meses, eu acabei viajando muito, eu tirei férias, fui viajar com a minha mãe, eu tive meu aniversário, eu viajei muito a trabalho, fui muito pra São Paulo, enfim. Acabei saindo muito da minha rotina. Então, eu acabei ganhando muita gordura, acabei perdendo massa muscular, enfim, e isso foi há um mês atrás. Enfim, eu falei, Mari, eu preciso voltar pro eixo, tipo assim, focar na minha rotina, gente, de novo, sem radicalismo, comendo comida de verdade, tomando mais água, fazendo mais atividade física. E hoje eu fui lá na consulta com a Mari e a Mari até se emocionou junto comigo, assim. Foi uma consulta super emocionante porque a Mari, ela me acompanha desde o início do ano. Então ela sabe do meu esforço, ela sabe da minha dedicação, ela sabe o quanto isso era a minha vontade, a minha meta realmente, né? E, de novo, tá, gente? Não é porque é só um PS, não é porque eu alcancei esse objetivo que agora eu vou desvincular, muito pelo contrário. Quero continuar nesse ritmo que eu estou muito feliz, muito orgulhosa. Tô amando, assim, os impactos que isso tá tendo no meu corpo, né? Mas, enfim. Um sentimento de orgulho tão grande, porque eu pensei, cara, isso não foi sorte, sabe? Não foi sorte. Isso foi fruto de muita relação da minha parte, sabe? Eu quis. Eu sei que eu tive muita disciplina, eu sei que eu tive muito foco, muita persistência, eu sei que eu tive a cabeça muito forte, eu sei de várias coisas que eu tive que abdicar, de tantas vezes que eu tava desanimada, mas eu fui treinar mesmo assim, mudar a minha mentalidade, eu sei o quanto eu fui forte por isso, sabe? Então, eu tenho orgulho de mim, eu reconheço que isso é um resultado, um fruto de uma coisa que eu plantei. Então, eu tenho muito orgulho de mim. E assim, de novo, gente, agora eu estou dando um exemplo em relação ao corpo, mas é muito importante. Façam esse exercício, gente, de verdade. É tão incrível a gente reconhecer o quanto a gente é maravilhosa, sabe? A gente desfrutar de algumas coisas incríveis que acontecem na nossa vida e a gente pensar, cara, isso tá acontecendo porque eu fiz acontecer. Eu sou incrível por isso. Sabe, eu sou inteligente, eu sou persistente, eu tive garra de ir atrás. E eu tô falando isso agora pra várias áreas da tua vida. Se tu conseguiu uma promoção que tu queria, saiba, bate no peito e comemora mesmo, sabe? Cara, eu consegui essa promoção porque eu fui muito inteligente, porque eu tive persistência, porque eu me desafiei, porque eu quis evoluir profissionalmente. Não foi por sorte, não foi porque, o acaso, não. Foi porque eu fiz acontecer. Então saibam disso, saibam do valor de vocês, saibam que as coisas acontecem de novo, não é por sorte, é porque a gente faz acontecer. E por fim, gente, eu quero dizer pra vocês
se achem mesmo, tá? Ai, porque vão me achar soberba. Que achem. Porque assim, ó, vamos falar. Gente, vamos falar um negócio aqui. Eu não sei se eu vou tranquilizar vocês, eu vou aterrorizar mais ainda. Mas eu cheguei à conclusão que as pessoas elas vão falar da gente de qualquer maneira. Se tu se acha porque tu é meio egocêntrica, meio arrogantinha. E daí se tu não se acha, ai meu Deus do céu, não sabe do potencial que tem. Se fica se fazendo de vítima. Vamos falar de ti de qualquer jeito, cara. E assim, ó, eu não sei vocês, mas eu acho. Tava pensando nisso agora. Tive esse insight aqui agora. As mulheres que são seguras de si, quando vêm outras mulheres seguras de si, elas ficam felizes por ti, sabe? Elas não ficam. Quem fica assim, ai meu Deus, fica te olhando torto, é uma recalcada. É tão bom se amar, é tão bom a gente saber, cara, hoje eu tô linda. E a gente fica com uma energia diferente, né? Então, quando eu vejo uma outra mulher que a gente sente, sabe assim, a gente atrai pessoas assim pra perto da gente. Quando eu cruzo com uma mulher assim que eu sinto que ela tá na mesma vibe, eu fico assim, gente, that's my girl. E outra, tá? Saibam receber elogio. Isso é uma coisa que eu tava percebendo. Às vezes a gente tem dificuldade em aceitar elogio. A gente fica meio constrangida. Como se fosse uma coisa meio que tipo... Ai, nossa, tu tá tão linda. Ai, não, obrigada. Ai, tu acha? Ai, não, tu também. Gente, só agradece, ponto final. A pessoa não tá mentindo, não tá falando um fato. E você não tá fazendo nada de errado aceitando um fato. Tem um áudio, gente, que é muito bom. Vocês sabem, né? Fátima e Sueli, Entre Tapas e Beijos, que eu amo as duas divas. E daí tem um áudio que é de uma cena que a Fátima tá perto do Armani, eles estão na rua, e passa um cara aleatório e grita gostosa pra Fátima. E o Armani fala assim, ô Fátima, tu conhece esse cara da onde? Ela falou assim, Armani, nunca vi mais gordo, nunca vi esse cara na minha vida. Ah, então por que ele te chamou de gostosa? Ah, porque eu sou gostosa, né? Então, gente, é um fato. Ai, nossa, tu é linda. É um fato. Eu vou fazer o quê? Gente, é tão bom quando a gente se arruma, a gente olha no espelho e eu fico tipo assim, garota, como tu é linda, meu Deus do céu. Cada dia mais bonita, não tenho do que reclamar. Obrigada a Deus por ter me feito com todo o tempo e paciência do mundo, porque esses traços aqui foram desenhados, extremamente pensados. É tão bom a gente se sentir isso, porque eu acho que vira meio que um ciclo, assim, sabe? A gente se sente bonita, a gente se sente segura, a gente vai reconhecendo o nosso valor. Gente, é incrível. Então, assim, não tenham medo de se achar. Não tenham medo de saber o quanto vocês são incríveis. E a minha vitória da semana, gente, tô tão feliz de compartilhar com vocês, nossa, que foi justamente essa questão do meu retorno com a Mari, com a minha nutricionista. Pra mim, foi uma grande conquista ter conseguido, assim, descer dos 3 dígitos na balança. Eu tô nesse processo já há muito tempo, tô respeitando o meu tempo, tô respeitando o meu corpo, tô fazendo tudo com muita paciência, disciplina, foco. Estou curtindo o processo, como eu falei pra vocês, não é uma meta de, nossa, não, atingir aqui agora, não vou mais me exercitar, não vou mais comer saudável, não é isso. Mas é que eu tinha essa meta, sabe? Não, olha, eu queria atingir descer dos 3 dígitos. Então, queria esse marco, sabe, pra mim. Então, tô muito feliz que eu consegui bater essa minha meta, tô muito orgulhosa de mim. Vou continuar na minha disciplina, com os meus hábitos saudáveis, porque no fim das contas, gente, é isso. Eu acho que o descer dos 3 dígitos na balança, que eu não lembro a última vez que isso tinha acontecido na minha vida, é um reflexo de uma mudança de hábitos que eu tive. De ter hábitos mais saudáveis, de ter um estilo de vida mais saudável, que eu quero levar pro resto da minha vida. Espero muito que vocês tenham amado o episódio de hoje. Esse é o penúltimo episódio da temporada. Semana que vem temos o último episódio. E se tiver dica de pauta, de conteúdo pro último episódio dessa temporada, deixa aqui pra mim nos comentários. Quero muito saber a tua vitória da semana e o que tu achou desse episódio também. Um beijo e até semana que vem, best!